Boa noite a todas e a todos. Hoje a gente está fazendo aqui, não é um fórum 11h30, é um fórum 7h30, né? A gente tem todos os dias, de segunda a sexta, o fórum 11h30, onde a gente traz pessoas, bate papo e usa o canal do Facebook da Fórum para isso. Usava o canal do YouTube também para isso, mas infelizmente a gente está vivendo um novo tipo de censura no Brasil, né? Não só no Brasil, mas aqui com certeza isso tem relação com as eleições presidenciais que vão ocorrer agora em outubro, e o canal da Fórum tomou 2 strikes lá no YouTube. Então, o primeiro, nos eliminaram o Hangout, o que impediu a gente de fazer entrevistas à distância. E agora o segundo, eles impedem a gente de subir vídeos no YouTube, um canal que tem 20 mil pessoas, nem é tão grande, mas a gente estava construindo aquele canal. Ao fazer isso, a gente só está podendo usar a plataforma do Face. A gente agradece a todo mundo que está aqui assistindo e pede para compartilhar, curtir, comentar, mandar perguntas para Laura Carvalho, que dispensa muitas apresentações, né? Mas é autora do Valsa Brasileira, esse livro que está fazendo percorrer o país inteiro para lançamentos, e professora de economia da USP, tem uma coluna na Folha de São Paulo, coordena o programa de governo do candidato Guilherme Boulos, do PSOL. A parte de economia. A parte de economia. A parte de economia, que é a parte central do plano. Se fosse comunicações, nem... Uma economia, sim, que é onde... Aliás, né, que é a economia estúpido, como diria o rapaz lá do marketing. Aqui está chegando, Laura, não sei se você conhece, mas a Thelma de Souza, que foi prefeita de Santos por um mandato, e nossa deputada federal aqui da região, e candidata a deputada, pré-candidata, na verdade. Enfim, Laura, eu queria te começar esse papo te perguntando se é possível fazer um balanço, inclusive a partir do que é o teu livro, do que foi a economia brasileira nessa década e meia aí, que a gente, pegando desde o começo do governo Lula até essa situação trágica do governo Temer. Bom, o livro chama Valsa Brasileira porque eu dividi essa história triste em 3 passos. O primeiro passo, que é o passo à frente da valsa, vai de 2006 a 2010, então ele é o período que pega o segundo governo Lula, basicamente. A razão de eu fazer isso e de eu delimitar esse período aí é que esse é o período de maior crescimento econômico em relação ao que a gente tinha na média história, mas não só. É também o período em que esse crescimento econômico ele é sobretudo liderado pelo mercado interno. Então, é quando as exportações deixam de ser suficientes para explicar a trajetória de crescimento brasileira. A gente passa a ter um crescimento muito forte do consumo das famílias e do investimento das empresas, que, ao contrário do que se propaga, cresceu muito mais do que o consumo das famílias nesse período, de 2006 a 2010. Aliás, no período inteiro, de 2006 até 2014, isso vale. E daí também é um processo com, claro, sabemos, redistribuição de renda na base da pirâmide, crescimento e expansão dos investimentos públicos, que é muito forte, inclusive como pilar e motor desse crescimento, o pilar do acesso ao crédito, enfim, tem uma série de características desse período que fazem com que você tenha, claro, um cenário externo favorável, facilitando uma série de políticas econômicas domésticas e fazendo com que essas políticas sejam compatíveis com estabilização da dívida pública, controle da inflação e algum equilíbrio externo. Mas você também tem uma série de acertos, vamos dizer, na política econômica, sobretudo quando se identificou corretamente que o mercado interno brasileiro é muito grande, que temos carências históricas de infraestrutura, desigualdades a serem combatidas, e que o combate a essas carências e a essas desigualdades, não só de renda, mas também no acesso a serviços públicos e regionais, pode funcionar como um motor importante de crescimento da economia, né? Depois, o segundo período, que é o passo ao lado da valsa, é o período que vai de 2011 a 2014.
Eu chamo isso de passo ao lado, sobretudo quando a gente olha para os próprios indicadores, para os mesmos indicadores, vamos dizer, que eu estava olhando entre 2006 e 2010, ou seja, as taxas de crescimento, os investimentos públicos, mesmo os outros pilares, o pilar da distribuição da renda, você deixa de ter uma trajetória tão positiva, inclusive porque o cenário externo virou. Então, a partir de 2011, você deixa de ter aquele super ciclo de alta, né, nos preços de petróleo, de minério de ferro, das chamadas commodities, que são muito importantes não só para esses setores, mas para o conjunto da economia brasileira, inclusive para a arrecadação do governo, isso é muito importante. E daí você entra numa fase, vamos dizer, primeiro de estagnação nesses preços, em 2011, e diante dessa estagnação, você também muda a política econômica. Aí é difícil, eu faço uma discussão no livro sobre o que antecede o quê, qual foi a razão da mudança. A meu ver, a mudança não veio por causa da mudança no cenário externo. A mudança de política econômica ela viria de toda maneira, porque havia a convicção naquele período de que você precisava reorientar a política para as exportações, para ganhar competitividade na indústria, que vinha, né, crescendo muito menos do que os serviços e a construção civil nos anos 2000. E que, para isso, era necessário fazer uma série de medidas de aumento da lucratividade dos setores industriais, dessa indústria que, na verdade, não estava sofrendo só desde aqueles anos, que vinha sofrendo os impactos da abertura comercial e da globalização desde o final dos anos 80, quando a gente faz a abertura. Governo Collor, né? Desde o governo Collor. Então, não era uma coisa nova. Mas o fato é que, com a globalização feroz, e tampouco é uma coisa só nossa, acho que todos os países, a eleição do Trump é um sintoma dessa mesma globalização feroz, em que é evidente que quando países, né, que têm salários mais baixos começam a exportar produtos, das duas uma, ou você começa a reduzir salário também, ou você passa a perder o seu setor industrial para outros países, né? Mas se identificou, a meu ver, incorretamente, que realizar medidas de aumento da lucratividade, como desonerações fiscais para grandes empresas, controle de tarifa de energia elétrica, ou mesmo levar o dólar para um patamar mais alto, né, seria suficiente para que a gente reestimulasse essa indústria. Na realidade, o buraco é muito mais embaixo. E essa agenda, que no livro eu chamo de Agenda Fiesp, um pouco de maneira, enfim, provocadora, é claro, né? Aquilo que os liberais chamam de nova matriz econômica, né? Eu chamo de Agenda Fiesp porque houve, de fato, uma reunião, um seminário na Fiesp, com presença de centrais sindicais, que tiraram um documento de propostas de reindustrialização do Brasil, que foram, na verdade, que são um resumo da política econômica do governo Dilma. Entregaram esse documento para a Dilma logo em 2011. Tem um artigo publicado na Folha de São Paulo, naquele período, assinado conjuntamente pelo presidente da CUT e pelo Paulo Scaff, presidente da Fiesp na época, pedindo essas medidas que foram celebradas. Pelo Paulinho da Força. Pelo Paulinho da Força também. E que foram celebradas à época, muitíssimo pela Fiesp, que depois, é claro, apoia o golpe parlamentar de 2016. Então, acho que colocar esse nome é importante para chamar a atenção para quais são, vamos dizer, para a economia política um pouco dessa história, né? Então, a Dilma atende esses setores. É claro que isso acaba sendo ampliado, então as desonerações que começaram com alguns setores vão sendo estendidas para basicamente isso todos. Mais ou menos em 2012, né, Laura? Em 2011 já 2011, tem, em agosto, 2012. O anúncio do Plano Brasil Maior, que era o plano de política industrial que tinha como centro as desonerações. Mas é evidente que isso vai sendo estendido para outros setores, e aí não só pelo próprio governo, mas também com a forcinha do Congresso, que é evidente que, né, no momento que você abre a porteira, passa a contar com pressões de setores que financiavam. Mas é nesse etc. contexto que ela faz aquele corte de juros, que leva os juros brasileiros para aquele padrão, digamos, civilizado. Então, só que o problema... Naquela época, assim, eu, da minha ingenuidade jornalística, olhei aquilo e falei assim, bom, se a Dilma acertar, ela construiu a CLT dela, comparando com Getúlio, construiu Bolsa Família dela e fiquei animadíssimo. Achei que a gente viu o melhor dos mundos.
que deu errado ali? Não era possível fazer isso? Então, acho que não. Então, temos um problema que vai além também, além da globalização dos produtos, né, que na verdade, tornaram ineficaz a política de tentar aumentar o lucro das empresas como maneira de criar esse grande setor exportador industrial, que, na verdade, não temos mais condições de ter dessa forma. Depois eu defendo que outra maneira é possível para isso. Mas também houve um engano de se considerar que temos autonomia em relação aos movimentos de financiarização mundiais. Tá? Então, se você olhar para o que está acontecendo agora no governo Temer, recentemente, você teve um ciclo de queda da Selic. Claro que por conta de uma crise econômica que levou a inflação para abaixo do piso, então é uma crise que é dramática e que atinge o mercado de trabalho brasileiro. Então é evidente que a inflação é um sintoma da crise, mas o fato que a inflação abaixo do piso permitiu que a Selic caísse. Mas você mantém, de certa forma, a diferença. Mas veja que a Selic caiu até um ponto em que os movimentos de fluxos de capitais financeiros começam a retornar para os Estados Unidos por conta de um aumento da taxa de juros lá e do fim de uma expansão monetária que os países ricos fizeram desde o pós-crise de 2008. Esses fluxos de capitais que entram e saem, que são os fluxos especulativos, basicamente, que entram e saem até no mesmo dia, que estão buscando retornos financeiros de curto prazo, eles são muito orientados pela diferença da taxa de juros num país e da taxa de juros do outro país. Eles vão para o país que tem a taxa de juros mais alta. E, claro, contando aí todos os riscos envolvidos, de variação no dólar, etc. Então, você realizar uma queda brusca da taxa de juros, se nem agora, com esse governo, que vamos dizer, faz tudo que o mercado gostaria, ou pelo menos diz que gostaria, se é que existe o mercado enquanto um ente, né? Mas o fato é que, mesmo nesse governo, mesmo com a crise atual, o Banco Central interrompeu a queda da Selic. Por quê? Porque começou a ter que parar e frear essa fuga de capitais, que na verdade estava levando o dólar a disparar, o que por sua vez gera inflação, etc. Não é tão diferente do que aconteceu em 2012 e 2013. Claro que no início você reduz a taxa de juros, inclusive fazendo um ajuste fiscal do outro lado. 2011 há um ajuste fiscal muito forte, pouca gente lembra. O governo Dilma não começa com expansão fiscal, começa com um ajuste. Tá? Inclusive, o ajuste fazia parte desse pacote. Se dizia que era importante para a indústria reduzir a taxa de juros, mas que para reduzir a taxa de juros sem gerar inflação, era importante também ter um ajuste fiscal do outro lado. Então, se fazia um aperto na política fiscal para poder expandir. Por outro lado, que era o discurso da faxina. Pois é. Mas aí, o que acontece? Ela reduz a taxa. No momento que o dólar começa a subir, e que você tem, inclusive, junto com isso, uma fase, vamos dizer, na economia mundial, parecida com a que está acontecendo agora, em que o Banco Central americano começa a mudar a sua política, começa a sair capital daqui, o dólar começa a disparar, a inflação, então, sai de controle, o Banco Central passa a reduzir a taxa de juros. Aí já não é aumentar a taxa de juros de novo, né? Então, veja, não adianta você achar que a autonomia da política econômica brasileira, ela é possível sem, por exemplo, realizar controles desse tipo de capital especulativo, taxar, preparar, regular. Você não tem como chegar reduzindo a taxa de juros achando que os movimentos financeiros não vão, de alguma maneira, se refletir numa alta do dólar, numa inflação, coisa que você, na prática, não quer manter. Porque o debate do controle ele acontece de diferentes formas. Sim. Tem países, inclusive... Tem países que controlam. Até o FMI, hoje em dia, está defendendo controlar em certas situações. E com uma política liberal. Pois é. Claro. Agora, nos países... não, mas a China controla também. Não, sim, mas eu estou dizendo até os que, em tese, são... O Chile tem políticas neoliberais. Por que aqui não cola isso? Pois eu acho que assim, tem muita coisa que aqui não cola, né? Não cola taxar rico, descriminalizar maconha, nos Estados Unidos cola. Enfim, aí já entram em questões sociológicas Aborto. Que eu não estou tentando responder nesse livro. Mas o fato é que a gente fez
veja que em 2013, quando começa a ter aquela conversa que o Guido Mantega foi para uma reunião do G20 e fala nas chamadas guerras cambiais, que ele acusa os países de estarem todos tentando desvalorizar a sua moeda para ganhar competitividade acima dos outros, etc., ele se estabelece no Brasil um IOF, um Imposto sobre Operações Financeiras, em determinadas transações na entrada de capital de fora, que se tivesse sido estabelecido também na saída, de forma simétrica, porque você taxou a entrada porque estava entrando capital demais, isso estava levando o dólar lá para baixo, estava contribuindo para prejudicar a indústria, etc. Você colocou na entrada. Se você fizesse de forma simétrica, na entrada e na saída, nesse momento, você já teria evitado um pouco dessa turbulência que a gente vive hoje, viveu em 2013, viveu em 2015, novamente. Mas há outras coisas. Então, tem um economista da Unicamp chamado Pedro Rossi, que tem um livro sobre isso exatamente, chama Política Cambial e Câmbio no Brasil, que eu até cito no meu livro, que oferece uma série de propostas sobre, inclusive, regulação. A moeda brasileira é das que mais tem especulação no mundo, é das mais voláteis. Então, tem outros países que, claro, quando, em geral, esses movimentos afetam todos os países emergentes ao mesmo tempo. Então, você olha, Brasil, México, Argentina, Rússia, os países que exportam commodities, e Turquia sempre segue, né? Mas a gente é sempre mais. Quando o dólar sobe, sobe mais. Quando o dólar cai, cai mais. Se a gente olha para o tamanho da especulação com a moeda brasileira, os mercados que ele mostra e define como os mercados de derivativos de câmbio, etc., é um negócio enorme. É muito maior em relação à economia real do que de todos esses países. Então, realmente, sem você fazer essa regulação e enfrentar esses interesses de forma mais estrutural, não é possível você tentar esse tipo de política de redução da Selic. Né? Deixa eu fazer um comercial aqui, porque a gente faz um merchando bem. Ah, que bom. Esse é o livro da Laura, Valsa Brasileira, né, do boom ao caos econômico, da Todavia Editorial. E a gente, evidentemente, vai vender para quem está aqui presencialmente, mas também está vendendo para aqueles que estão nos assistindo aqui pela internet. Basta, então, se vocês puderem colocar o link aí, o Daniel e a Adri, você pega, entra lá, já compra e fala, acabei de comprar, e a Laura, no final, ela já deixa autografado e a gente manda para tua casa. Olha, assim, ó, que legal. Que capricho. Então a gente comprou 100 livros desse da Laura e vai estar vendendo durante esse período, não só hoje. Então, só agora que eles avisaram que eu vou ter que ficar aqui até amanhã assinando o livro. 100 livros. Amanhã de manhã ela pode tomar café aqui, não tem problema nenhum. Tem café, continuarei aqui escravizada assinando. Enfim, então... Valsa Brasileira, pode comprar aí, divulgar, falar para os amigos, dar de presente, olha que legal. Aniversário do amigo, Valsa Brasileira. Pois é. É uma música do Chico, né? Tem essa referência de uma música do Chico. Imaginei que pudesse ter alguma coisa. Tem. Eu estava buscando a ideia desse movimento do vai e vem, de retorno para o mesmo lugar. Eu cheguei nos Passos da Valsa depois de um tempo. É claro que não é exatamente o mesmo lugar, né? Claro. Então é uma metáfora que não condiz com tudo o que aconteceu, dado que nesse processo, por exemplo, você teve uma expansão de universidades públicas, pessoas que cursaram, que jamais teriam cursado, que terão filhos, enfim, há mudanças permanentes, né? Eu ia até te perguntar isso, Laura, porque você fala do milagrinho do governo Lula, né? E isso veio, na hora isso me tocou nesse sentido, assim, essa comparação de milagrinho com milagre não leva muito àquela discussão que a gente está tendo antes, de a gente ver o mundo pela lógica da indústria, ou seja, a gente olha a economia pela lógica do PIB, e esse milagre do governo Lula, que ele me parece outros ter elementos. de grande diferença, foram esses outros elementos que você está citando. Sem dúvida, eu acho que a ideia do milagrinho, na verdade, não foi de ser pejorativo, de nenhuma maneira, e inclusive eu faço a crítica do milagre econômico logo no início do livro, quando faço essa comparação, né? Tem algo de semelhante do ponto de vista causal, econômico mesmo, que é o seguinte, ainda que de forma
muito mais interessante no período do Milagrinho do que aconteceu no Milagre. Mas quando você olha para o que aconteceu no Milagre, você vê o seguinte, você vê um processo em que a indústria cresce, que indústria? Automobilística, eletrodomésticos, né? Bens de consumo, vamos dizer, mais de luxo, no sentido do que é a população brasileira. E esses setores, por sua vez, produtores desses bens, empregam uma mão de obra que, em relação à nossa mão de obra média, vamos dizer, é uma mão de obra mais qualificada, mais escolarizada do que a média da população brasileira. O que fazia com que, ao longo desse processo, você acabava fazendo crescer os salários dos trabalhadores mais escolarizados de forma mais rápida, porque os setores que estavam crescendo empregavam esses trabalhadores, do que os salários da base da pirâmide. No Milagrinho foi o contrário. Nesse período de 2006 a 2010, você teve um processo de desconcentração da renda que não foi só pelas transferências de renda, pela valorização do salário mínimo e mesmo pelo acesso ao crédito. Foi também pela própria dinâmica econômica dos setores que estavam crescendo no período. Então, você tem setores como construção civil, serviços, restaurantes, salão de beleza. Esses são setores que crescem muito naquele período. São setores que empregam uma mão de obra menos escolarizada, que o Brasil tem em abundância. O Brasil tem em abundância essa mão de obra, infelizmente, né? Claro que num projeto mais de longo prazo, a gente teria que pensar em como sofisticar ao mesmo tempo a estrutura produtiva, empregar trabalhadores mais qualificados e, ao mesmo tempo, educar a nossa mão de obra, né? E a nossa população. Mas, no curto prazo, o paradoxo é que esse processo que é tão criticado por não ser industrializante, necessariamente, por outro lado, o outro lado da moeda é que o crescimento de serviços de construção civil acaba beneficiando muito mais os salários dos trabalhadores da base da pirâmide do que um processo industrializante. O que fez com que esse período de crescimento mais acelerado, apesar de ter menos crescimento até do que o período anterior, fosse um período redistributivo, desconcentrador da renda, com crescimento dos salários da base indo muito mais rápido do que o crescimento dos salários do meio da pirâmide. E é isso que eu descrevo aí, por isso eu chamo um pouco de Milagrinho para fazer esse paralelo, ainda que, é claro, também tem, taxas de crescimento são menores, o tempo em que dura esse crescimento também é menor, né? Agora, de forma alguma, eu quero tornar ele pior do que o anterior, porque ele é um processo redistributivo, enquanto o processo anterior não era. Apesar de não ter sido um processo que atacou, vamos dizer, o 1%, a parcela da renda apropriada pelo 1% mais rico. Sabemos que isso se manteve ao longo de todo esse período, ela já é elevadíssima no Brasil, e a maior parte desse crescimento acabou indo para essa classe. Os bancos não ganharam tanto dinheiro. Nunca ganharam tanto. Pois inclusive esse é dos grandes pontos de interrogação com o que está acontecendo hoje, né? O porquê de um governo, né? Um presidente que, na verdade, gerou tanto ganho para esse 1% mais rico, contar com tamanho ódio desse mesmo setores, desse mesmo... Já que a gente está falando...